Bom dia a todos. Vamos então dar início às atividades, né? Então nós estamos aqui para o lançamento do livro, né, Valorização da Cadeia Produtiva do Lítio, Alternativas Sustentáveis para a Extração do Lítio e do Spodumene. Eu sou a Cibele Perger, e aqui então de autores nós temos também com a gente o Rubens Maribondo, o Luiz Bertolino, o Leonardo dos Santos, a Lindiane Biesek, Manuela Silva, o Vitor Campos e o Erlen Holanda. Então, cada um dos autores vai falar um pouquinho, tá? Então, vai começar comigo. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês, um pouco da história, né? O porquê que a gente começou a pesquisar sobre o lítio, né? Então, esse livro é o resultado de um trabalho que a gente vem desenvolvendo já faz 10 anos. Então, tudo começou com uma ligação, na época era o diretor, o Kataoka, que era da CBL, Companhia Brasileira de Lítio, ele me fez uma ligação porque ele tinha lido um artigo em que a gente fazia síntese de zeólitas a partir do caulin. E aí ele achou interessante, falou que na empresa eles tinham um resíduo sílico-aluminoso, se era possível também fazer zeólitas com esse resíduo. E aí, nessa época, a Lindiane me ajudou, nós começamos com esse trabalho, e logo depois surgiu um edital do CT Mineral, que até depois eu vim a conhecer o Soriano e o Rafael, que são os que idealizaram esse edital lá em Brasília, e foi um edital que exatamente contemplava, numa das linhas, a valorização da cadeia produtiva do lítio, né? Então, a gente submeteu esse edital, e começamos a trabalhar daí em duas vertentes, né? A Lindiane continuou com a gente, aí entra o Leonardo e a Manuela, em que a gente fazia uma linha, era utilizar o resíduo sílico-aluminoso e produzir diferentes tipos de zeólita, que foi a dissertação de mestrado da Manuela, e na outra linha era modificar o processo, né, da produção do lítio a partir do spodumênio, de tal forma que se retirasse o lítio e o resíduo já fosse uma estrutura zeolítica. Como o desafio era muito maior, esse foi o trabalho da tese de doutorado do Leonardo. Bom, encurtando, né, esses trabalhos todos nos deram 4 patentes, nos deram 10 artigos, 4 já estão publicados, 6 estão sendo submetidos, né? Então, uma dissertação de mestrado e uma dissertação de doutorado. Eu não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, o CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, no Rio, eles fizeram um workshop sobre o lítio, que nós participamos, e lá eu encontrei, então, um grande amigo, Luiz Bertolino, que a gente já vem colaborando junto na área de argilas, né, e eu comentei com ele esse trabalho que nós estávamos fazendo e convidei ele para participar desse livro, né, o Luiz Bertolini é geólogo, e aí ele chamou para a equipe o Ellen e o Vitor. Então, esse livro é o resultado, assim, de um grupo de amigos, né, que trabalhou bastante nesse assunto, e a gente achou, então, pertinente fazer essa obra, né, e socializar o conhecimento que a gente obteve. Agradeço muito a presença de todos, tá? Para nós é uma alegria muito grande aqui lançando esse livro, de uma forma virtual. Eu acho que todos gostariam, né, de ter uma champanhe, uma torta, que a gente estivesse se abraçando, mas é a nossa realidade atual, então agradeço todo mundo. Quis contar um pouquinho dessa história, de como tudo começou, e no final a gente vê, né, que o trabalho não é feito por um só, é feito sempre em colaboração, com várias pessoas atuando junto, e aí os resultados acabam vindo naturalmente, né. Era isso que eu queria dizer. Eu passo agora a palavra para o Rubens, e cada autor vai falar um pouquinho, e depois a gente abre para perguntas, sugestões ou comentários, tá. Teria muita gente para agradecer, eu só queria levantar alguns nomes, né, e, em especial, então, o Kataoka da CBL, que foi o grande incentivador, né, do início desse projeto. Agradecer também o Júlio, o Eledir, a Dulce, que participaram desse primeiro projeto com o Kataoka. Agradecer o Graco, que quando ele estava na editora, ele incentivou também bastante a publicação desse livro. Então, são várias pessoas para agradecer, eu vou acabar até me esquecendo.
mas eu acho que as principais talvez sejam essas, e agradecer muito os autores, né, a gente está trabalhando junto, e que essa equipe continue aí, né, rendendo muito mais trabalho. Então, obrigada, e eu passo a palavra para o Rubens. Bom dia a todos, obrigado, Cibele. Valorização da cadeia produtiva do lítio é um tema novo, relativamente novo na UFRN, mas que foi possível com a formação de uma rede de pesquisa envolvendo química, envolvendo materiais no UFRN, envolvendo o Bertolino, envolvendo a UERJ, que é a gente formasse 2 novos doutores, e formasse bem, doutores que estão, o Leonardo e a Manuela, né, que estão no mercado. O livro não é apenas o produto da tese deles, e a tese deles não gerou apenas um livro. Então, eles em momento nenhum deixaram de fazer as publicações científicas que nós precisamos para que dar mais capilaridade àquilo que é desenvolvido em ciência e tecnologia dentro da universidade. Como o Cibele falou, fizeram depósitos de patente, pedidos de patente, mostrando um viés bem tecnológico da tese deles, e o livro vai contribuir com a formação de muitos outros pesquisadores. Vai mostrar um pouquinho, vai reunir o volume, né, aquilo que se tem sobre a cadeia produtiva do lítio. É claro que dá um trabalho muito grande fazer algo dessa natureza, principalmente com vários atores, cada um escreve de uma maneira diferente, com um tempo verbal um pouquinho diferente, e a gente precisa uniformizar isso. E aí não podemos deixar de valorizar o trabalho da editora e da UFRN e da CEDIS, né, que de maneira muito ágil, aí a editora sob a direção do professor Graco, à época, hoje nosso pró-reitor de extensão da universidade, que acabou de entrar também aí na nossa live, com um trabalho muito sincronizado, conseguiu deixar um material de excelente qualidade para que todo mundo possa ter acesso, baixando aí no repositório da universidade, dando mais uma contribuição para a ciência, para a tecnologia, a partir da formação de uma rede de pesquisa, a partir da formação de recursos humanos de excelente qualidade, que podem até lá na frente, daqui a 10, 15 anos, não trabalharem mais com lítio. Mas a tese deles foi importante para que eles conhecessem outras técnicas, para que eles conhecessem e aprendessem a fazer pesquisa científica, pesquisa tecnológica. Agora fica sob minha responsabilidade falar um pouquinho, né? E daqui a pouco eu passo a bola para o Vitor. Eu sou o Werner Holanda, sou geólogo de formação, né? Atualmente eu trabalho diretamente na Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e sou responsável pelas cadeiras de Mineralogia e Cristalografia. Então, primeiramente, queria, depois dessa introdução, agradecer ao convite, né? E parabenizar toda essa equipe que participou na elaboração do livro, uma equipe muito qualificada, tá, pela supervisão da Cibele. Fiquei muito lisonjeado com o convite do professor Bertolino. Tá? Mais uma vez, o Bertolino é uma pessoa, faço questão de agradecê-lo aqui publicamente, tá? Uma pessoa fantástica, e foi muito prazeroso trabalhar com toda essa equipe, que trabalha muito bem e é muito qualificada. Né? Pois bem, como geólogo, né, de formação, eu tive um foco na elaboração do livro muito na parte de mineralogia e geoquímica, que é o capítulo 2. E nesse capítulo, eu, o Vitor, o Bertolino, nós tentamos, de maneira muito didática, apresentar ao leitor, né, o que significa você ter o lítio, né, um elemento químico, incorporado dentro de um mineral. E como a gente pode apresentar isso para todo mundo, né? A gente sabe que a geologia ela é uma ciência que não é muito fácil de compreender, então a gente tenta ser muito didático, tá? E utilizar um vocabulário que seja acessível para todo mundo, beleza? Então, assim, primeiramente, no capítulo, a gente faz uma introdução, a gente apresenta, né, a importância do lítio no contexto da mineralogia, da geologia. A gente mostra que, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, nos últimos anos, ela teve uma demanda muito grande, né, para o requerimento de pesquisas relacionadas ao lítio. A gente fala da importância, né, no cenário mundial, as novas demandas de lítio, assim, de maneira muito introdutória e superficial, é claro, para logo em seguida a gente mergulhar no universo dos minerais
que possuem lítio na sua composição química. A gente faz um apanhado daqueles minerais que são os mais importantes. Aqui na imagem vocês conseguem ver a figura de 3 minerais que a gente utiliza, a gente apresenta no capítulo 2, né? O primeiro mineral ali, né, o primeiro exemplo que eu posso dar para vocês, na corzinha branca, no canto superior esquerdo, é a ambligonita, né, um fosfato que tem lítio na sua composição química, e essa foto até foi tirada pelo Vitor e pelo Bertolino, num trabalho de campo numa mina do Nordeste. Logo ao lado, a gente tem um exemplo de lepidolita, que é um silicato, né, um aluminosilicato de lítio também. Com a minha experiência como professor, posso falar que os alunos adoram esse mineral, porque tem uma cor que chama muita atenção. Então a gente apresenta ela também, de acordo com as suas propriedades físicas e químicas no livro. E logo abaixo, num tamanho maior, a gente tem um cristal de espodumênio. Tá? O espodumênio vai ser a menina dos olhos, né? Pode-se dizer assim, o mineral mais importante que tem a sua extração de lítio relacionada, né? Então a gente apresenta alguns minerais e depois de apresentar assim quimicamente e fisicamente, a gente apresenta os tipos de depósito, como eles se formam, onde eles são encontrados no planeta Terra. E essa bola aí eu vou passar para o Vitor, meu amigo Vitor, super competente, que vai tentar explicar para vocês aí direitinho. Agradeço inicialmente esses comentários muito precisos, né, do professor Werley. Queria desejar um bom dia a todos e agradecer agora, né, felizmente, a essa oportunidade, e agradecer a todas as pessoas que vieram colaborar, né, prestigiar o trabalho que foi desenvolvido. Agradecer ao professor Bertolino pelo convite, né, e a professora Cibele pela coordenação desse projeto, né, que trouxe esses frutos muito interessantes para essa área de lítio, e destacar 2 pontos que acho que são importantes em relação a essa obra, que primeiro é o caráter interinstitucional desse livro. São diversas instituições envolvidas, eu estou na FRJ, o professor Werley na UERJ, a UFRN, o CETEM. Então, você tem diversas instituições envolvidas na publicação de um trabalho que atribui a ele um caráter nacional. E o segundo ponto, também de bastante relevância, é o caráter interdisciplinar. Você envolve diversos pesquisadores de diversas áreas. Então, você parte do estudo dos minerais, dos depósitos de lítio, até a parte de mais tecnologia avançada, desenvolvimento de tecnologias. Então, acho que é um livro que abrange de forma muito ampla todo esse espectro da cadeia produtiva do lítio. Escrevi com o professor Bertolino e com o professor Werley essa parte do segundo capítulo, tratando dos depósitos de lítio, dos minerais associados. E os 2 principais tipos de depósitos de lítio no mundo são divididos em 2 classificações, né? Nós temos os depósitos de lítio em pegmatitos, né, que são rochas de granulometria muito grande. A gente vê esse cristal de feldspato que o professor Werley apresentou, esse cristal de espodumênio, é um cristal de grandes dimensões, associado a esses pegmatitos, que são essas rochas de grandes dimensões. E no Brasil são a principal fonte de lítio para a nossa cadeia produtiva em termos de produção. Também destaco aqui que, apesar de termos essa distribuição bastante variada de pegmatitos no mundo, apenas 0,1% desses pegmatitos estão mineralizados em lítio. E destaca aqui a importância do geólogo, das geólogas, na busca de depósitos de lítio desse tipo, seguindo os guias prospectivos, seguindo aquilo que é ensinado na escola de geologia. E trago também, no livro, traz também, né, as 3 principais províncias pegmatíticas e portadores desse mineral, de outros minerais de lítio. O professor Ali apresentou muito bem a ambligonita, né, na região nordeste do país, que é a província, inicialmente, a principal, a província pegmatítica oriental, né, a região de Araçuaí, que está representada por esse mapa de Kessler de colaboradores de 2012, aqui embaixo, que traz os depósitos de escala mundial de pegmatitos e esse quadrado azul com uma cruz no centro, representando os salários, que é o segundo tipo de depósito de lítio, que eu vou apresentar posteriormente. Temos os depósitos da província pegmatítica da Borborema, na região nordeste, mais próxima da professora Cibele e dos colegas participantes. Também é um grande produtor de lítio, né, no meio de ambligonita e de outros minerais. Temos uma província pegmatítica menor, que é de Solonópolis, também na região próxima do Ceará, que também traz. E o segundo tipo de depósitos de lítio, que são os depósitos em salmouras, que infelizmente não temos um representativo no Brasil, mas que são formados em bacias sedimentares. As pessoas devem ter visto bastante aqueles salares, imagens bastante bonitas no Chile, na região do deserto do Atacama, essas regiões. Então são os representativos, outro tipo de depósito de lítio que temos em termos mundiais. São ambientes salinos, onde você tem um aumento de salinidade muito grande, por causa dessa taxa de evaporação supera a taxa de precipitação, o que facilita a formação desses sais de lítio. E aqui, em escala mundial, né,
os depósitos principais associados ao Salar do Atacama, né, nos Andes centrais, na China, oeste dos Estados Unidos e norte da África. Então, acho que é um livro que colabora, né, com esse trabalho da toda a cadeia produtiva do lítio e traz informações de cunho mineralógico, geológico, que são bastante relevantes para o entendimento do mercado do lítio em termos nacionais. Então, agradeço mais uma vez aos professores e aos outros autores envolvidos. Bem, vou falar um pouquinho, então, sobre a minha participação no livro. Meu nome é Lindiane. Como a Cibele falou no começo, quando eu comecei o meu mestrado na UFRN, surgiu a oportunidade de trabalhar junto com a CBL na parte de valorização do resíduo da extração do lítio, né? Esse resíduo que não tinha um destino, a princípio, né? Estava como um passivo, e foi nos proposto a ideia de trabalhar com esse resíduo na síntese de materiais. Eu faço parte do grupo LabPemol de pesquisa e trabalhei durante a minha trajetória acadêmica, ainda trabalho com peneiras moleculares, né, com esses materiais porosos, principalmente com estruturas zeolíticas, né, que são materiais microporosos, com microporosidade e estrutura bem organizada. E aqui no slide vocês podem perceber, a gente trouxe presente algumas gravuras do livro, né? No caso, é apresentado um pouco de como se descrevem essas estruturas, né? Então, no decorrer do livro, a gente se detém, né? Os autores, eu, a Manuela e o Leonardo, que participamos mais ativamente dessa parte de síntese, né? De propor novas práticas para o uso desses materiais. Vamos falar um pouco, então, descrevendo essas estruturas, né? A zeólita A, a zeólita falsagita, a MFI, a mordenita, e essas estruturas, elas foram sintetizadas e buscou-se sintetizar essas estruturas a partir do resíduo da extração do lítio do beta-spodumênio, como também a partir do beta-spodumênio. Já trabalho há algum tempo com síntese de zeólitas e há vários parâmetros que são estudados, né? E quando você tenta partir de uma síntese padrão, modificando alguns padrões, por exemplo, utilizando uma fonte alternativa de silício e alumínio, você encontra algumas dificuldades. Então, nem sempre aquela síntese que você tem padrão, você pode aplicar quando está usando um resíduo ou uma fonte alternativa. Então, nesse livro, a gente também traz essas experiências, né, de síntese, de modificação de parâmetros, de estudo desses parâmetros para a síntese desses materiais. Então, eu espero que esse livro possa ser uma ferramenta, né, para trazer inspiração para novas ideias em síntese de zeólitas, principalmente usando materiais aos quais não é dado um valor agregado, né, não se dá valor a esses materiais, eles estão ali como resíduos, ou mesmo buscar materiais que possam ser fontes alternativas para baratear o custo da síntese desses materiais, como, por exemplo, as zeólitas, que são aplicadas em diferentes segmentos de catálise e adsorção, e assim eu poder produzir materiais com qualidade para serem aplicados, mas com um custo mais baixo. Então, eu espero que então esse livro possa ser esse tipo de ferramenta, né? E que vocês possam aproveitar e possam ter esse primeiro contato com a síntese de materiais a partir de fontes alternativas, né? A gente tem trabalhos no grupo com cinzas do carvão, com caolin, e agora a gente está trazendo aqui nesse livro uma soma de trabalhos usando resíduos da extração do lítio e do próprio beta-spodumênio. Então, eu acredito que vai ser um livro que vai poder contribuir bastante nesse sentido, né? Agradeço a oportunidade de participar desse livro e fiquei muito contente de ver como evoluiu as ideias, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar com esse material, não se tinha muita publicação. Acho que ele não era muito utilizado. Eu não me lembro de ter visto publicações utilizando esse material para síntese de zeólita, e depois a gente, no decorrer dos trabalhos com a Manuela e com o Leonardo, a gente viu que dava para fazer outras estruturas, eles trouxeram outros parâmetros que foram estudados e que melhoraram outras estruturas sintetizadas. Então, é muito interessante também ver essa evolução. Né? E também a gente espera que ele possa servir de ferramenta para novas ideias, né? Novas práticas a partir desses materiais. Obrigada, e vou passar a palavra agora para a Manuela. Bem, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu, primeiro de tudo, gostaria de agradecer à professora Cibele pelo convite e também pela oportunidade de participar desse projeto. O livro, ele está muito bonito, eu achei ele muito bonito e também está bem completo. Eu acho que ele vai servir
com uma ótima consulta para aqueles que têm interesse no assunto. Vou falar um pouquinho da minha parte, né, da minha contribuição para o livro. Como a própria Sibeli já falou logo no início da apresentação, né, essa parte do livro ela fez parte da minha dissertação do mestrado e tratava exatamente dessa questão do beneficiamento do resíduo do espodumento. Como ela mesma falou também, no início desse trabalho resultaram 2 patentes e também um artigo já publicado e um sendo submetido. Falando agora um pouco mais do livro, né, e de uma maneira mais geral e mais didática, industrialmente existem 2 rotas principais para a obtenção do carbonato e do hidróxido de lítio, que são os sais obtidos a partir do espodumento, sais de lítio obtidos a partir do espodumento. Uma dessas rotas era conhecida como digestão alcalina, que utiliza como agente lixiviante uma suspensão de hidróxido de cálcio hidratado, e a outra rota conhecida é a digestão ácida, que utiliza como agente lixiviante para extrair tanto o carbonato quanto o hidróxido, o ácido sulfúrico. Em qualquer um desses processos, em qualquer uma dessas rotas de extração, obtém-se também uma grande quantidade de subproduto à base de silício e alumínio, que seria o resíduo, né? Esse resíduo, em sua maior parte, ele é descartado em aterros e muitas vezes também é deixado ao ar livre. Sendo uma excelente fonte de silício e alumínio, uma alternativa viável de se agregar valor a esse material é utilizar ele exatamente como na síntese de zeólita, como reagente. Foi exatamente por meio da síntese de zeólitas que nós encontramos uma forma de beneficiar um silicato natural sem muito valor agregado. A síntese, digamos assim, que ela ocorre de maneira não muito complicada e sem grandes complicações. Aqui tem um resumozinho do fluxograma, né, de como ocorre a síntese desses materiais. A gente vai partir do resíduo do espodumínio, como uma fonte alternativa de silício e alumínio. Esse reagente ele vai ser misturado aos demais reagentes, formando um gel primário. Esse gel vai ser armazenado em uma autoclave, levado para aquecimento em uma determinada temperatura e posteriormente filtrado e seco, obtendo ao final de todo esse processo a zeólita de interesse. Entre as diversas possibilidades de zeólitas que se poderiam obter, partindo do resíduo do espodumínio, as zeólitas com topologia MOR e com topologia EDE foram as que apresentaram os melhores resultados. Esses resultados só mostraram e nos confirmaram que é possível encontrar vias e formas mais sustentáveis de reaproveitar produtos que, a princípio, não apresentavam nenhum valor comercial. Essa foi a minha contribuição para o livro, né? Eu espero que vocês gostem muito, aproveitem bastante e que tenham ótima leitura. Bom dia a todos. É com muita honra e satisfação imensa que vejo o lançamento deste livro, em que os diversos aspectos que devem ser levados em consideração quanto ao universo do lítio são contemplados, né? Desde a cadeia produtiva até alternativas sustentáveis para a sua extração e emprego. Sou Leonardo, químico industrial de formação, com formação complementar, mestrado e doutorado em ciência e engenharia de materiais. Então, posso dizer que a escrita do livro ela surgiu da necessidade de se organizar em uma obra, dados disponíveis na literatura, como também, majoritariamente, né, aqueles dados obtidos ao longo de quase 8 anos de pesquisa do grupo. Aqui no livro, ele vai retratar como tema principal as oportunidades e as tendências no campo da extração de lítio, posso dizer assim. Quero destacar a discussão sobre as possibilidades e as alternativas na extração de lítio a partir do mineral espodumênio, que enfatizando o reaproveitamento do resíduo sílico-aluminoso formado, majoritariamente sílico-aluminoso, e sua transformação em zeólitas, como vocês puderam acompanhar com a Manuela, como também o tratado, o aperfeiçoamento das rotas de síntese que, além da extração, possibilitasse a formação direta de um subproduto de maior valor agregado, no caso de diversas zeólitas. Então, particularmente, e acredito que isso fica evidente nessa discussão, que a gestão dessa inovação, através de um escalonamento somado a estudos de mercado, possibilite sua aplicação imediata na indústria. Isso porque, mediante os inúmeros parâmetros analisados, como por exemplo de calcinação, relacionando tempo, temperatura e taxa de aquecimento, a porção molar dos óxidos envolvidos para a conversão no sal requerido, estabelecido, como também nos inúmeros parâmetros que constituem o universo da síntese de zeólitas,
como anteriormente vimos com a Lindiane, tanto quanto a pureza, rendimento, cristalinidade, morfologia desses cristais zeolíticos. Portanto, mediante esses e outros parâmetros que analisados, podemos avaliar o ineditismo da pesquisa, a qual apresentamos, que agora estão disponíveis nessa obra, né? Então, tão importante quanto, eu gostaria agora de frisar, até mesmo para situar os presentes sobre a importância dos suprimentos de lítio e sua cadeia, trazemos a atuação do lítio, além daquelas costumeiramente já conhecidas. Destaco as baterias primárias e as secundárias, por exemplo, também seu uso no tratamento de episódios de transtorno bipolar, com medicamentos à base de carbonato de lítio, né? Tanto na prevenção da fase depressiva, como na regulação da intensidade de episódios maníacos, de estágios mais avançados dessa fase. Portanto, falei das baterias secundárias, que são aquelas recarregáveis. Há um sério avanço naquilo que conhecemos como baterias mistas, lítio-grafeno. Esse grafeno, a energia, o petróleo do futuro, é um incrível condutor de calor e eletricidade. O lítio por si só, ele não gosta quando você coloca e retira muita energia dele. Assim, dessa maneira, aplica-se o grafeno de duas formas diferentes, né? Primeiro, misturando ele, introduzindo na solução com lítio, ou na forma de camada, composta, como se fosse uma folha, na bateria, né? Ele atua como condutor da eletricidade e não gera tanto calor. Dessa forma, essas baterias, vamos dizer assim, vitaminadas, elas passam a ter uma vida útil de cerca de 500 para cerca de 1.500 ciclos, ou seja, triplicando a vida útil de uma bateria de íons de lítio convencional. Elas também vão carregar mais rápido, né? Serão necessários cerca de 15 a 20 minutos para uma carga completa de uma bateria, por exemplo, de 3.000 mAh, com um carregador de 60 watts, parecido com esse que temos para notebook. Então, alguém um pouco mais esperto, até mesmo curioso, poderia perguntar, por que não apenas de grafeno, né? Para quem já leu o livro, poderia, nesse caso, facilmente responder e observar que na forma mista, para os fins especificados, na forma mista esse conjunto vai gerar bem menos calor, tornando-se um item de maior segurança. Além disso, serão menos densas, né, transformando aparelhos mais leves e possuirão um custo intermediário, né? A bateria de grafeno, por exemplo, ela custa cerca de 20 a 30% a mais do que uma bateria de íons de lítio comum, né? Quero destacar também sua importância na construção civil. Vemos sua versatilidade na composição de vitrocerâmicas, né? Nesse caso na redução da temperatura de sinterização, como também na mitigação de expansões residuais que observamos em estruturas de concreto, né? Dentre outros fatores, em causa da reação álcali agregado, por exemplo. Portanto, dessa forma, para não estender mais a minha fala, o grande desafio foi alinhar tudo isso de forma que atraísse desde o pesquisador até ao público interessado, e também desde as diversas áreas de alcance do estudo até os curiosos sobre a pesquisa científica, né? Eu quero destacar também a escolha dos temas e dos autores, né? Foi uma escolha bastante feliz, em decorrência destes últimos representar o que há de mais sério e comprometido com a pesquisa no tema, né? Espero que os leitores percebam, vocês terão a oportunidade de ver que todos foram adiante nos conhecimentos, generosamente abrindo fronteiras e, consequentemente, a oportunidade de atrair novas pessoas para o campo, né, para esse universo do lítio. O texto ele foi elaborado, organizado, de maneira que pudesse suprir a lacuna bibliográfica sobre a possibilidade de processamento do lítio, sem a formação de resíduos, sendo que nele trazemos uma completa discussão com base científica e de metodologia reprodutível, o que é importante, além de sugestões e possibilidades também no campo do escalonamento, né, a fim de proporcionar uma leitura geral rica, que fosse fácil e agradável, e que também pudesse ser repetida várias vezes. Por fim, eu encerro a minha participação nesse lançamento agradecendo a todos pela oportunidade e reafirmando a minha alegria de estar vivenciando esse momento, né? Obrigado a todos e deixo agora a palavra com o professor Bertolino para as considerações finais. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que é um evento
marcante, eu acho que extremamente importante, principalmente num momento difícil, momento social, né, passando pela essa terrível pandemia, mas um momento também importante para a universidade, para os centros de pesquisas, que nós dizemos a academia, né? Ver uma obra como essa sendo disponibilizada gratuitamente, isso num momento desse, é uma coisa realmente fantástica, né? Então, todo esse motivo, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Cibele pelo seu empenho e sua dedicação, e a todo o grupo, né? Vocês tiveram a possibilidade de observar, né? E isso que essa obra acho que vai ficar marcada para os estudantes, não só para os estudantes, mas também de graduação, mas de pós-graduação e também pela indústria, né? É essa diversidade e isso que caracteriza esse livro, é isso que deixa esse legado, você pegar desde do início da cadeia produtiva, que é a proposta, até o final, chegando a um produto, como o Leonardo disse, a Lidiane e a Manuela disse. Eu, como professor, eu sou professor de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tecnologista do Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM. Então, daí essa importância e essa empolgação, porque todo mundo fala de uso comum, o Brasil é um país de dimensões continentais, de grandes variações litológicas, né, de vários tipos de rocha, e como que pode o Brasil, então, sendo um país como esse, com essa grande diversidade, depender tanto de bens minerais, de insumos minerais, como está acontecendo agora, não só com o lítio, como o Léo disse, a sua importância em toda a cadeia produtiva, desde alta tecnologia até a saúde, mas também da importância econômica disso. Então, são divisas que nosso país, nossa nação, está perdendo para os outros países. Então, esse livro, acho que ele vai ser um catalisador, ele vai ser um indutor para que esse conhecimento chegue a um público maior e, com isso, também disseminando essa possibilidade do país encontrar os geólogos, os engenheiros, os técnicos, novos depósitos. Como o meu colega, o Vitor e o Erlen falaram, o Brasil tem grandes ocorrências. O que é uma ocorrência? Você tem um bem mineral, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte ou na Paraíba, dito grande complexo Borborema-Seridó, tem grandes ocorrências, principalmente daqueles minerais de lítio. Mas como fazer? Como você tirar de uma rocha, de uma grande bancada, de uma grande mina, saber aonde está esse bem mineral? Ele não está disposto facilmente, ele precisa ser analisado, e principalmente, que é o setor que eu trabalho no CETEM, que é o setor de caracterização mineralógica. Então, esse nosso segundo capítulo teve essa função de mostrar, do ponto de vista geológico, quais são as formas de ocorrência do lítio, e também já induzindo, pensando em como transformar, retirar esse bem mineral da superfície ou de subsuperfície e chegar até um produto, que aí chegando na parte da engenharia e transformá-lo no produto final. Então, esse nosso papel como pesquisador, tecnologista, num centro de tecnologia mineral, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e também ligado à academia, às universidades. E sempre somos criticados, né, a universidade, os centros, de que somos herméticos, trabalhamos de uma forma bastante hermética, publicando nos anais, nas grandes revistas, às vezes até paga. E quando vem uma iniciativa como essa, de um livro disponível, um livro acessível, a professora vai colocar daqui a pouco o link, onde vocês podem baixar esse material do repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, isso nos traz alegria porque é nosso papel disseminar o conhecimento. E eu tenho certeza de que em breve seremos, professora e professores, seremos cobrados por uma segunda, talvez uma terceira edição. E nosso papel é isso, nós somos funcionários, trabalhamos para isso, e vamos disseminar não só o conhecimento, mas também a valorização dos bens minerais brasileiros. E assim, não só com lítio, mas com potássio, com magnésio, com fósforo, com petróleo, são bens minerais que precisam ser acessados, precisam ser descobertos e precisam ser processados, quer dizer, retirados e beneficiados e disponibilizados
para outro setor, para engenharia, para transformá-lo num produto final. Hoje estamos aqui, todos aí, com certeza, via internet, via computador, utilizando-se, com certeza, o notebook, ou o celular, ou alguma coisa, que tem uma infinidade de bens minerais que tiveram sua origem lá na geologia, no meio geológico, na rocha, no minério que nós falamos. Então, basicamente, nas considerações finais, eu tinha colocado mais alguns pontos, mas acho que a gente tem que ir para as perguntas posteriormente e mostrar essa valorização. Espero que vocês gostem, estamos abertos, eu acho que no livro tem os nossos contatos, nossos e-mails, tem nossos... isso pode desdobrar por conversas mais amplas, e como a própria professora Cibele diz, eu acho que todos esperamos aí, passando esse momento difícil, essa pandemia, teremos uma oportunidade, talvez, de lançar esse livro, quem sabe até uma edição impressa, para um público maior, e aí tendo acesso também às bibliotecas, das universidades, dos institutos, das escolas, mas no nosso interior do nosso país. Então, agradeço a todos, em especial à professora Cibele, ao Rubens, ao Léo, a Lidiane, a Manu, e todos aqueles que trabalharam, principalmente ao professor Ellen e ao Vitor, que trabalhamos diretamente nesse capítulo número 2. Tá? Muito obrigado, agradeço por todos. Bom, então, pessoal, essa era a apresentação que a gente quis passar para vocês. A gente quis falar um pouquinho do livro, né, para dar um gostinho de ler, mas também não falar muito para que vocês vão atrás, né? Então, aqui tem um código, né, um QR Code que vocês podem usar para baixar, tá? O livro também está no repositório, ele está no repositório, né, da UFRN, também pode acessar por lá. Qualquer dúvida, vocês podem também escrever perguntando, né, que a gente responde e ajuda. Eu vou deixar agora aqui aberto, assim, também não quero estender muito, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração, né, fique à vontade, né, pode escrever no chat ou se inscrever no chat. E mais uma vez, assim, agradecer a presença de todos, né, infelizmente não dá para ser de uma forma presencial, eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar as pessoas, né, então que vocês se sintam totalmente abraçados. Aqui tem uma pergunta da Mirela Fernandes para Manuela. Por qual motivo é utilizado o ácido sulfúrico no processo? O ácido clorídrico ou outro ácido poderia substituir esse ácido? Oi, Mirela. Na verdade, eu conheço estudos que são realizados para a extração desses sais de lítio, né, utilizando o ácido sulfúrico e uma solução de hidróxido de sódio concentrada. Não conheço nenhum estudo que utilize nenhum outro ácido, mas o ácido é necessário que ele consiga lixiviar e retirar esses minerais de lítio do espodumento. Então, não sei te responder no momento se existe algum outro sal, algum outro ácido que possa ser utilizado para lixiviar esses minerais do espodumento. Tá certo, obrigada, Manuela. O Vinícius se inscreveu, que ele é da CBL, então ele está com a palavra, quer fazer algumas considerações. Seja bem-vindo, Vinícius, né? Fica à vontade. Bom dia, Vinícius Alvarenga, sou CEO da CBL, parabenizo os autores pela obra, muito interessante ver o nosso produto tão bem divulgado, com tanta concisão, né, competente para resumir assuntos muito complexos, né, e longos. Vocês foram muito competentes nessa concisão. Também foi interessante o foco que vocês deram nos eólitos, que na verdade seria um aproveitamento de maior valor agregado da escória do lítio, que são os silicatos de alumínio, né? Nós hoje na CBL, por exemplo, nós aproveitamos o silicate de alumínio, processamos para levar o valor agregado para que ele concorra com caulins calcinados e seja utilizado nas indústrias plásticas, cerâmicas e de borracha. Mas claro que uma aplicação de maior valor agregado seria bem-vinda, e te digo, Cibele, que esse é um assunto, um desafio mundial, porque todas as plantas processadoras de lítio sofrem pela falta de um mercado de maior valor agregado para essa escória, que algumas vezes está distante de centros consumidores dela bruta, que é o caso da indústria cimenteira, por exemplo. Então é muito bem-vindo ver vocês tratando assim com essa competência desse tema, porque realmente pode
dar frutos internacionais para vocês. Também é importante vocês abordarem outras rotas que não a rota ácida, porque hoje todas as plantas mundiais processadoras de lítio usam a rota ácida. Não existe outra planta industrial que faça diferente da rota ácida com ácido sulfúrico. Então, no momento, a viabilidade econômica não aponta que haveria outra rota de processo. Mas, de qualquer forma, o papel da academia é apontar vanguardas, né? Não pode esquecer nunca de direcionar, inclusive o mercado pode ter outras visões para o futuro, pode ter outras situações de processo. Então, foi muito bem-vindo vocês lembrarem isso aí também. Acho que é o papel da academia isso mesmo. Nós aqui na CBL continuamos apostando muito na interação academia-empresa. Nesse momento, a gente tem alguns projetos com a USP, um que é muito interessante, tem a ver com a questão das eólitas, é que estamos estudando nanoflotação magnética, que vai restaurar uma fonte, digamos assim, porosa, né, próximo das eólitas ao produto descartado por nós. Então, talvez a gente possa até fazer uma interação de vocês com esse pessoal da USP que está estudando essa questão da hidroflotação magnética, né? É a famosa metalurgia ou mineração urbana, né? Que se fala muito, que vai ser importante quando no futuro nós tivermos resíduos de lítio aqui no Brasil. Neste momento, o Brasil já é capacitado a fazer o grau bateria, nós estamos, inclusive, produzindo industrialmente, é uma atualização que eu gostaria de fazer essa informação que vocês não tinham. Infelizmente, no Brasil não há produção de células de íon lítio, né? E claro que quando houver, a CBL vai estar pronta para fornecer. Nós também gostaríamos de pontuar a presença aí da Codenge nessa live de vocês, que está investindo na implantação de uma planta de baterias de lítio e enxofre no Brasil. O futuro das baterias não é mais íon lítio, a vanguarda hoje é a bateria de estado sólido, que vai usar lítio metálico, que é outra frente de pesquisa que nós temos, inclusive com órgãos internacionais. Essa fábrica da Codenge, segundo as últimas informações, estaria pronta em 2022, em Minas Gerais, para fazer a bateria do estado sólido, que é a vanguarda das baterias, né? O mercado aposta que daqui entre 5 a 10 anos, as baterias de íon lítio serão substituídas por essas outras. E, enfim, queria também pontuar que, nesse momento, mundialmente falando, só há 2 países processando lítio, produzindo compostos de lítio a partir do espodumênio. O Brasil, através da CBL, e a China, que tem muitas plantas de processamento. Não há nenhum outro país hoje produzindo composto de lítio a partir do espodumênio, a não ser esses 2 que eu citei. Então, é motivo de muito orgulho que nós possamos ter desenvolvido essa tecnologia. Na época não existia de maneira própria, né? Na época não existiam empresas de engenharia que ofereciam tecnologia, processo, equipamentos, etc., e várias outras condições necessárias à implantação, e há 30 anos a CBL desenvolveu isso com recursos próprios. E também, finalizando, queria dizer que a CBL está à disposição da academia, dos alunos e de qualquer outro ator aí interessado nessa indústria, né, que é uma indústria no Brasil muito dinâmica, plena, há outros atores que processam outros produtos na cadeia do lítio, não falta, o Brasil não é dependente em nada na questão do lítio, e se não temos aqui uma indústria de lítio muito desenvolvida na questão das baterias, é porque o Brasil não vende veículo elétrico, né? E aí não cabe a indústria do lítio entrar nessa, né? É uma questão de haver incentivos para que se desenvolva no Brasil uma indústria, um consumo de veículos elétricos híbridos ou elétricos plenos, né? Para que então a downstream, a indústria de lítio se desenvolva mais, né, com essa demanda que hoje já é aproximadamente 80% do mercado consumidor de lítio mundialmente. E, infelizmente, é uma indústria que no Brasil não há, não temos produtores de células aqui. Então, finalizando, parabenizo a todos, a CBL está à disposição para a gente fazer alguma interação com vocês. Só um ponto, CBL, que eu acho que faltou abordar também, é a questão nuclear, né, do lítio, né? O lítio é essencial, o isótopo 7 do lítio é essencial à fissão nuclear, ou seja, você não tem produção de energia em Angra se não houvesse o lítio, o eletrodo do lítio no controle térmico, né, da reação de fissão, e também na futura fusão nuclear com o isótopo 6, né, que é a energia do futuro. Nós temos um convênio com a USP e com a IPEM, onde já estamos produzindo isótopos, tá? Nós fizemos a purificação do carbonato e do hidróxido, e o próximo passo agora é atingir o isótopo 7, consumido pelas usinas de Angra. Então, muito obrigado, parabéns, estamos à disposição. Obrigado, viu, Vinícius? É ótimo, assim, que tu veio participar.
Realmente eu tenho um carinho bem especial para a CBL, né? Foi onde tudo começou, né? Foi quando o Kataoka, que antes de se aposentar, né, nos procurou, e foi toda uma linha que a gente aprendeu, né? A gente aprende, né, quando vai fazendo pesquisa. Então, eu tenho um carinho bem grande, assim, que foi realmente onde tudo começou. E estamos bastante contentes com essa abertura da gente continuar trabalhando com vocês e desenvolvendo coisas conjuntas. Muito obrigada.